Olá, pessoal! Hoje a conversa é muito interessante para quem tem registro na carteira. Você que precisa dos seus direitos trabalhistas respeitados, tem algumas dúvidas sobre o tema, hoje nós vamos conversar com a doutora Andréa Góes, minha parceira desse tema, desse assunto aqui no escritório. E a gente vai falar especificamente de algumas coisas relacionadas a acidentes de trabalho, a prevenção de problemas trabalhistas em empresas. Então, doutora, seja bem-vinda. A doutora é especialista em direito do trabalho. Então, gostaríamos muito de ouvir aí seu ponto de vista, a forma como você vê essa legislação e como a gente pode alertar o pessoal aí que está buscando mais informações sobre o tema. Tudo bem? Obrigada pelo convite. É uma honra estarmos conversando aqui um pouco mais aprofundado do assunto. Eu me chamo Andréa Góes. Estamos aqui já laborando na Justiça do Trabalho, vamos dizer assim, há mais de 30 anos. Então, é um caminho bem tortuoso e gratificante também, vamos dizer assim, né? E é um direito que foi mudando muito, né? Eu acho que é um dos que mais foi se atualizando, inclusive com a última reforma, né? Exato. Mas é algo que sempre foi mudando muito. Tem muita legislação esparsa no direito de trabalho. Exato. Você acompanha tudo isso e vai ter se atualizar nesse sentido. Então, na verdade, eu saí da faculdade já com uma especialização em direito do trabalho. Eu tive excelentes professores e é claro que quando a gente está na faculdade, você não sabe exatamente que área que você quer. Que a área que você vai, o coração vai bater mais. E aí, quando chegou lá pelo terceiro ano, aí tinha uma matéria, disciplina de direito de trabalho, começou. E eu, assim, me encantei realmente. Naquele período, até o final, foi uma busca incessante para poder absorver o máximo dos professores. Aquela época, já do terceiro para quarto ano, nenhum escritório de advocacia pegava estagiário, porque já estava quase tirando o diploma. Então, assim, eu praticamente eu abri o meu escritório e já comecei a trabalhar. Foi uma coisa assim muito rápida. Comecei em Araucária, próximo a muitos polos ali industriais que tem ali na Avenida das Araucárias. Então eu tive bastante luta até hoje. E eu lembro também que eu pegava o ônibus aqui perto do Murici. E era 1h30 até Araucária, eu lembro disso. A gente contextualiza aqui um pouco, porque a gente está em Curitiba. Não para, rápido. Mas é Curitiba, é maior, mas a gente está falando aqui da região metropolitana de Curitiba. Tá ótimo. É verdade. A nossa cidade aqui é meio longinho, mas eu lembro desse período. E a gente descia do ônibus, já tinha um cliente na porta. Então, era um momento muito gostoso de advogar. As dias de trabalho já estavam andando tempo, mas ainda engatinhando em algumas situações, mas era muito fácil, muito prazeroso, porque o cliente nos procurava, você montava ali a reclamação trabalhista, protocolava presencialmente, você era com as folhinhas datilografadas, protocolava, distribuía a ação e uma semana você já tinha a data da audiência, era uma coisa espetacular. O que acontecia? O cliente já era chamado para a audiência inicial e o empregador, naquela época, já com medo das situações, o aumento de demandas, já vinha apavorado para fazer um acordo. Então, assim, o que acontece? Era muito rápido fazer um acordo. O cliente vinha para a demanda, a gente transacionava ali. Na semana seguinte, em 20 dias, já tinha um processo solucionado. Era no céu. Então, ali foi o início da minha advocacia. E assim, foi como eu falei, que ser muito prazeroso, porque aquilo ali, a demanda no local era muito grande, muito extensa, de empresas, um giro era grande. Mas tinha o empregador, por outro lado, que não queria estar envolvido em a demanda, né? Sempre foi meio temido. Exatamente. Trabalho em relação às empresas. E ficava assim, como se fosse
um cartaz negativo para a empresa. Nossa, a empresa não tem demanda nenhuma, tudo acertado. Quando não era o advogado da empresa, que ligava antes da audiência, já chamava o cliente, era maravilhoso. Com o tempo, as demandas foram aumentando, aquela cultura do empregado sempre ganha, permaneceu por muito tempo, né? Ah, vamos entrar que nós vamos ganhar. E aí, chegamos no momento atual, quando a reforma de 2017 veio dar um freio nessas situações. No primeiro momento, ele ficou muito apavorado, porque houve uma queda de demanda violenta por conta disso, por causa da sucumbência. E que o empregado, se pedisse mais coisas do que ganhasse, a diferença era computada na sentença e ele tinha que acabar devolvendo dinheiro para o patrão. E aí o desestimulou um pouco, desestimulou. Né? E os profissionais que não, que pegavam a trabalhista com aquele viés, com aquela ideia, vamos entrar pedir tudo que sai um acordo e a gente ganha dinheiro agora? Não foi bem já foram, e, vamos dizer assim, separando os homens dos meninos, né? E aí veio tudo isso, daí começou já, nós tivemos uma pandemia, que mudou também completamente o cenário, nós começamos com audiências virtuais, começamos a ter toda essa demanda diferenciada, os processos mais rápidos em ambos casos, no setor de conciliação, e chegamos até aqui, na era digital, que eu ainda confesso que a gente se encanta, porque é o retorno rápido desse contato, né? Porque antes o advogado tinha que ser procurado ou na OAB, ou por indicação, ou a placa na frente do escritório, né? E me parece que ainda alguns dizem que ainda existe um resquício de que o cliente vai procurar você no seu local. E estamos aí. A internet teve muita coisa maravilhosa, né? Eu acho que ela sempre é melhor do que o pior, né? Talvez algumas coisas pioraram. Cliente hoje eu vejo, principalmente maternidade, você busca ali, né, ali no Google, nesses navegadores, você vai buscar algum material sobre isso, ou cria uma ilusão de que você tem um super direito, ou você acredita que não tem, e na verdade você tem, fica confuso, porque são outros profissionais. A gente trabalha com um ramo, né, uma ciência jurídica, uma ciência interpretativa, muitas vezes, né? Exatamente. Porque você tem uma lei, e para você aplicar essa lei, você precisa interpretar, né? O juiz vai interpretar, o advogado vai interpretar, o juiz vai interpretar, o desembargador vai interpretar o ministro. Pior da interpretação do meu nosso. Então, isso se abastece de decisões, né, anteriores para que aquela interpretação que a gente está selecionando um caminho para que ela se confirme. Exatamente, né? Esse é o trabalho do advogado. Exatamente. Mas eu vejo que a internet, nesse ponto, ela confundiu muito as pessoas, né? Pessoas, eu recebo clientes que vêm dizendo o que eu tenho que fazer. Não tinha isso. Porque ele não é simples assim. Você antes de apresentar com recurso, tem um anterior que é necessário, para vocês com esse agora. Você discutiu essa matéria lá atrás, não é assim, gente, né? A gente tem, você tem 30 anos de carreira, tem 15. Então, a gente tem uma história, uma busca, uma pesquisa, e advogados estudam constantemente. Então, eles estão muito, buscam um especialista na área que vocês estão precisando. Né? Por causa disso, tem a atualização da legislação, dessas interpretações, né? Eu acho que o papel do advogado, inclusive nessa era digital, é justamente explicar, que a gente já vinha falando, o assunto ou a matéria que o cliente de repente está buscando, porque, como você falou, ele tem aquela informação rasa. E quando ele precisa se aprofundar, como você falou, chega no escritório já sabendo tudo, data onde procura a decisão, gente, é assim, é uma possibilidade, você tem que precisa procurar um profissional e conversar. Eu ainda sou aquela da conversa no escritório, tete a tete, né? Que ele venha com as demandas e aí a consulta fica ali exposta para o cliente para ele sanar todas as dúvidas. E dali pode surgir uma demanda boa, ou pode ter desestimulado e dizer, olha, não vou realmente, mas tira aquela dúvida, né? Exatamente. Eu busco muito isso também. Eu acredito que, inclusive, esse formato, essa conversa, essas entrevistas que, né, a gente vem desenvolvendo no canal é justamente para que, quando você for procurar um advogado, você realmente esteja seguro de que, olha, eu entendo que eu tenho mesmo direito, eu já ouvi, já tive uma orientação.
Aí você vai com uma segurança, você vai com uma, né, você consegue explicar o seu direito, aonde que você acredita que foi lesado, né, para que o advogado veja a partir dali o que ele pode fazer. Né? Bom, hoje esse direito que a gente quer trazer para vocês saberem onde que vem, da onde que vem ele, quando invocá-lo, é justamente sobre acidentes de trabalho. Eu selecionei muito esse tema porque é um tema bastante procurado aqui no escritório. Agora a gente tem essa parceria que pode acolher esses casos, mas nesse caso a gente quer entender antes o que é um acidente de trabalho. Então vamos ver um contexto aqui para explicar. O acidente de trabalho é tudo aquilo que acontece dentro do percurso, do horário de trabalho do cliente, de uma forma geral. O cliente que trabalha com solda se negou a usar um protetor de olhos, né? Não usou o tampão, no caso do barulho, às vezes cirúrgicas grandes. O cara ali teve um problema no olho, foi acidente, ali acontece o acidente. Ou o cara o empregado está efetivamente indo para o trabalho, ou há um acidente no meio do caminho, chama-se acidente no percurso, que precisa ser bem esmiuçado para ver. Não é tão simples assim. Exatamente. Então, assim, depois disso tudo acontecer, precisa ver as obrigações da empresa, aonde começa, onde termina a obrigação da empresa, onde começa a obrigação do INSS, e onde começa a obrigação do trabalhador também. O trabalhador tem que estar... Ele é diretamente interessado e diretamente envolvido em tudo isso, então isso vai haver vários resolvimentos nessa situação. Então, o que acontece? Vamos um caso fictício. O empregado trabalhando lá, acabou passando a serra, pegou na mão o acidente, cortou o dedo. Naquele momento ali, naquele momento meio desesperador, é chamado superiores, e ali já começa o problema dele. Precisa ser emitida a CAT, como a gente conversava até lá. Essa CAT é Comunicação Acidente de Trabalho. É um documento que vai documentar aquele momento do que aconteceu ali. Vai esclarecer o que aconteceu ali, vincular ao trabalho da atividade. Desde que registrado, obviamente, que depois é outra coisa que eu posso falar. Se ele estiver devidamente registrado, o empregador, para a prova de segurança, já emite o CAT. Por quê? Porque deste dia do acidente, conforme for, ele vai ali para o hospital, vai ter os primeiros socorros, vai ser encaminhado ou não, né? Mas normalmente é um encaminhamento, nem seja para um pronto-socorro, para fazer um curativo, etc. e tal. Ali já vai ser avaliado por um médico e ali vai acontecer um atestado médico, onde dali vai dar o prazo que ele tem de afastamento por conta da sede. Você vai ter 10 dias afastado. E aí, depois de 10 dias, o empregado tem que voltar para o trabalho. Às vezes ele está apto, às vezes está não. Se não estiver apto, ele teria que voltar ou ser... Por isso que eu falei dos desdobramentos, tem que ser atendido por um médico de dentro da empresa, onde vai atestar. Tá bom ou não tá bom? Ah, para nós tá bom. Então, ele tem que voltar a trabalhar. Se o médico do hospital... Mas, às vezes, o cara ficou 10 dias, tá ruim, voltou, o médico deu mais 10 dias. O que acontece? A partir do 15º dia em que ele não retorna para o trabalho, está afastado, a empresa já pode mandar essa comunicação de que ele está amparado pelo INSS, depois do 15º dia, né? Então, os 15 primeiros dias são pagos pelo empregador de afastamento, ele fica em casa por conta do acidente, e a partir do 16º, o INSS assume esse pagamento, desde que feito todos os trâmites anteriores. Empregado registrado, emissão da CAT, afastamento. Então, aí chegamos nessa parte. E aí, lá tem os seus, dependendo do que for avaliado pelo INSS, um mês de afastamento, 2 meses ou 3 meses, e é feita uma nova perícia. Mas e quando o empregado não está registrado? E acontece muito, viu, Flávio? Não é uma coisa banal. Situação retornante, embora esses cidadãos entregadores, muitos rapazes sequelados, entregadores com moto, acidente direto. E aí o que acontece? Às vezes ele é frio, ele trabalha lá para fazer um bico. E isso é um grande problema para o empregador. Porque
partir do primeiro dia que o empregado está prestando serviço sem nenhum contrato, já vale um contrato por prazo indeterminado. Ou seja, ele já é, bem no primeiro dia, ele já é funcionário. E teria que registrar, já fazer os registros, os trâmites, às vezes demora um pouquinho, carteira digital, mas ele já é um empregado, o empregador já tem responsabilidade a partir do momento que você disser, você começa amanhã. Né? Claro que hoje tem contratos, terceirização, tejotização, tem um monte, tem uma série de coisas que dá para conversar sobre esse assunto. Mas como a gente está voltando direto ao acidente, o cara do primeiro dia bateu o cara na esquina, foi entregar pizza e quebrou a perna, quebrou o braço, vai passar por cirurgia. Este problema está gerado para aquele empregador. Tem alguns que ainda dão uma corrida e registram ali a carteira digital para dar tempo do quê? De o INSS ficar sabendo. Existe, né? Eu não aconselho esse tipo de coisa, mas tem muita gente que faz para tentar se livrar. Então, se o cara tiver uma invalidez permanente, é capaz daquele cidadão que tem uma pizzaria acabar com a vida dele. Porque ele tem um pensionamento para pagar para o cara. Isso depois de ingressar judicialmente. O pensionamento, se o cara tem 18 anos, vai até os 75. Você não é impagável. O cara fecha o comércio e vai subir, porque não tem como pagar. E aquele cidadão que acabou de começar o primeiro trabalho, ele já está aleijado para o resto da vida. Não consegue se aposentar por conta dessa situação. Mas ele é obrigado a ir para a justiça. E tentar, porque senão ele tem que dar um jeito de arrumar o emprego do jeito que está. Porque é uma vida inteira que foi ceifada, né, parcialmente, né, por conta de uma invalidez. E o cara não consegue mais ter vida. Então, o acidente de trabalho realmente é uma situação extremamente delicada. Houve um aumento muito grande no trabalho. Por quê? Porque antes a competência era do CISA. E com a emenda do Estado 45, a competência passou para o juiz de trabalho. Então, a maioria das causas, agora, estão todas indo para a justiça do trabalho. E no começo foi muito complicado isso. Porque em 2005, os juízes não sabiam como agir. Porque tanto é que muitas ações desse trabalho foram julgadas de uma forma muito ruim. Não tinha decisões, os tribunais não sabiam como gerir aquela situação, nem com relação ao pensionamento. É um pouco afastada a questão do INSS para ele poder julgar. Porque na competência ficava às vezes jogando aquele não existe que foi evoluindo, exatamente. E aí com a competência uma das coisas que mais aumentou foram acidentes de trabalho no ambiente de trabalho. Ele faz já um link com a previdenciária, onde se o cara não consegue se aposentar, se precisa entrar pelo processo, provar que ele está aleijado, capaz. E sim, muitas vezes essa relação de trabalho ainda não formalizada. Isso é uma outra coisa que a gente também tem que pensar, né? Em questão do empregador. O empregador muitas vezes tem mais medo do que precisa ter sobre como regularizar um funcionário. Eu sinto muito isso quando eu falo com um empresário, tem uma empresa grande, alguém que trabalha no RH, que existe também parece que tem um monstro sobre isso, que a empresa não consegue vencer, não consegue dominar. Então eles colocam dentro do armário. Então, assim, também tem essa parte que o empregador pode buscar antes, né? Tem sempre uma assessoria de um bom advogado trabalhista, evitar pegar a surpresa, deixar ver qual que é que vai acontecer. Como a doutora falou, pode ser o funcionário da empresa, né? Um grande acidente, que Deus o livre, uma perda de vida de um funcionário, dependendo do porte da empresa, é só uma vez que você vai passar por isso. Exatamente. E isso é trágico. Então, você precisa realmente, como empregador, ter uma boa assessoria prévia, né, de como gerenciar esses procedimentos. Gestão de riscos, né? Isso, fazer toda essa gestão de risco na parte trabalhista dentro de uma empresa. Com um especialista, né? Sabe por quê, Flávia? Porque, assim, muitas vezes as empresas, ela tem um advogado, às vezes que é contratado, que fica lá na empresa para atender o RH, menos financeira, boleto, né? Protesto, ele é geral.
quando aparece um trabalhista, já joga pro cara fazer também. O advogado tá lá, tá fazendo, e não é o especialista. Não sabe que aquilo pode fazer um desdobramento que pode dar esse problema aí na empresa séria. Então, e outra, uma empresa depende 100% do bom dia dos seus funcionários. Quer dizer, o empregado não é um acessório, é peça fundamental. Então, a gente entende que o assessoramento através de um advogado especialista, o empregador já tem a ganhar. Porque aquela história que você acabou de dizer, pagar fogo na hora que chega a reclamação trabalhista, vamos ver o que aconteceu lá para trás. Por que não fazer isso a cada rescisão de contrato? E tem que fazer um diagnóstico da empresa, inclusive. Eu acho que isso é bem interessante. Você está vendo que está acontecendo certas coisas, está gerando demanda trabalhista, o que está acontecendo? O que você tem que sanar no procedimento da tua empresa? O que não está havendo de comunicação para os funcionários? Por quê? Muitas vezes um funcionário, você pode estar em falta com algum direito, mas você pode fazer um acordo, você pode resolver isso. Exato. E você tem que chegar ao nível de ir para a gestão, né? Acordo é uma coisa muito legal. Eu sempre sustento isso aqui no escritório. Eu sempre tento, antes dessa dia, né? Eu tenho também curso de mediação e arbitragem, porque eu acredito nisso. Eu acho que as pessoas têm que conseguir dialogar. É um direito disponível, você pode dizer, né, em partes, mas você pode dizer ali o que você quer receber, até onde você aceita, né? Então, também é muito válido. Então, a justiça do trabalho, para não te interromper, mas já tinha Então, a justiça do trabalho tinha antes os juízes classistas. O que acontecia? Você chegava e esses juízes já tentavam, mas isso já na demanda, vou explicar para você melhor. Já a demanda já instaurada no dia da audiência, esses classistas já lhe chamavam para você fazer a composição prévia. Depois foi criada as comissões de conciliação prévia, que eram feitas dentro dos sindicatos. Então, o empregador tinha a taxa para pagar, porque o sindicato sempre sobreviveu a contribuições, né? Então, o empregador pagava uma contribuição para fazer aquela prévia antes da justiça. O empregado que já estava com a demanda ali mais ou menos, o advogado às vezes entrava em contato e você pagava aquela taxa e o pessoal do sindicato fazia essa composição. E aí ali encerrava a demanda. Por quê? Porque aquele documento dava lei entre as partes. Você não podia mais reclamar. Tinha a súmula, acho que 330, fazia com que você não conseguisse evoluir. Aí encerrava e a tua demanda acabava ali. Era uma mediação que era paga, os honorários do advogado também eram preservados naquele momento, às vezes até um pouco menos, porque você não ia ter a demanda complexa, né, para frente, e o tempo também encerrava. De repente, sumiu a comissão, não tinha mais comissão de conciliação. Era uma coisa excelente, e eu achava isso bom porque evitava essa número de demandas. Agora tem os juizados, o juizado de conciliação, que você passa a atuação e você requer na hora de distribuição para que ela passe por essa audiência prévia. E aí, se for feito um acordo, ele só é levado ali para a Você tem que obrigatoriamente dizer que tem interesse em conciliar. Se ele não tem, vai passar por isso. Exatamente. Você faz isso já para passar e dizer assim, não, olha, meu patrão disse que se a gente entrar ali, a gente já faz um acordo. Por quê? Porque também tem a certeza, Flávia, de que quando for feito um acordo, ou ela é validade, que tem a validade. Quando é feito dentro do projeto da empresa, isso pode ser questionado para frente, que o empregado foi coagido, foi pressionado, enfim, tudo. Causa uma insegurança para a pessoa que está pagando. Porque também tem uma empresa certinha, que às vezes fazer tudo claro, que às vezes, mesmo que a empresa faça isso correto, pode alguma coisa, né, ter de susto, falhar, como a gente está colocando, pode ter um acidente que gere essa indenização. Exatamente. Então, realmente, a gente leva para o juiz, né? E o juiz vai dizer o quanto e como vai ser resolvido isso, e isso... Na verdade, são os mediadores, né? O juiz principal não participa dessa conciliação. É o funcionário do tribunal que vem ali. Vai homologar. E isso confirmar aqueles termos e tornar com efetividade e encerra que seja cumprida. Exatamente, porque inclusive são dispensados vários tipos de custas que para o empregador às vezes vale a pena. Sim. Ou às vezes na situação também ele nem dispensa do advogado, ele está sabendo de tudo. Se o empregador recebe e tem conhecimento daquela situação, ele vai sozinho ou liga para o advogado, faz a composição prévia dentro desse, que também fazem isso muito.
Eu acredito muito na mediação, sabe? Acredito porque às vezes o empregado também não tem paciência de esperar ainda. Você sabe como é a nossa justiça, né? Nós sabemos. E olha que a trabalhista não é a mais Igualada, exatamente. Posso dizer isso. Que quando eu comecei era uma maravilha. Era muito rápido. Agora, você tem uma audiência aí protocolada agora, dependendo do assunto. Se não for escolaríssima, pelo menos 3, 4 meses. Voltamos àquele período anterior. Bom, vamos falar um pouquinho do que é a diferença de um auxílio-acidente, um auxílio-doença, uma aposentadoria por invalidez. Ela já corre mais pro previdenciário, mas ela tá tão... Ela vem daí, né? Ela vem desse momento em que houve esse acidente e gera esse direito também para saber como é que o funcionário vai se sentir seguro após ter ocorrido alguma coisa assim com ele, né? Que direitos ele tem de recebimentos? Nós vamos falar além dessa parte trabalhista, né? Então, nós vamos falar aqui exatamente do problema do acidente, desde que esteja registrado. Então, após o acidente ocorrido, vem o afastamento, ele começa a usufruir do auxílio-acidente. Por que é o mais interessante do que o auxílio-doença? O auxílio-doença é temporário. Você passa por várias perícias em curto prazo de tempo. Já vou fazer um parênteses aqui, que eles vão fazer um PT fino do BPC Loas, está começando agora, e muita gente vai rodar. Esse é uma... Você que tem os benefícios aí do BPC Loas, começou bem fino no INSS. E são pessoas que recebem esse auxílio-doença. Exatamente. Né? Então, assim, voltando ao auxílio-acidente, então, é mais interessante que seja feito, ele receba esse auxílio-acidente, que vai garantir ele essas perícias com mais tempo, para que, se ele não tivesse especializado, ele vai continuar recebendo, e aí ele se transforma já em aposentadoria, por invalidez, conforme for o caso. É o caminho dele, ele é o exatamente. Esse é o mais direto. É possível o empregado ter um novo cargo dentro da empresa, se para aquele que ele antes estava apto, depois do acidente ele passou a não estar mais, mas ele tem outras condições, porque muitas vezes as sequelas não são, por exemplo, né, uma obra, né? Às vezes ele tá lá na obra, não pode mais tomar sol, desenvolveu algum tipo de doença na pele, mas dentro do escritório ele poderia. Tem como esse remanejamento, a empresa pode requerer, a negativa do funcionário gera uma demissão por justa causa. Então, na verdade, o que acontece? Isso vai depender muito da boa vontade da empresa, né? Às vezes é uma empresa pequena, como você falou, às vezes construção civil. O cara trabalhando ali e só sabe fazer aquilo. Como que vai ser reenquadrado? Então, aí ele precisa entrar na justiça para que a justiça determine, através de provas e através dos documentos do INSS, que ele venha ou ser ressocializado dentro da empresa, porque ele precisa passar uma pessoa que faz muro, talvez não saiba de mexer no computador. Como é que ele vai trabalhar no escritório? Agora, uma empresa grande já pode ser diferente. Ele trabalha ali no manejamento de máquinas, ele pode ir para... Ele tem força para fazer uma chegamento, ele pode até no próprio galpão, orientando as pessoas. Então, isso pode ser, desde que não afete a questão salarial dele, ele pode se sim reintegrar nos quadros da empresa e continuar trabalhando ali. Isso não pode ter, exatamente, reduzido o salário, diferente de onde ele exatamente. O que acontece também, e é uma coisa séria, que quando o empregado volta desse benefício do INSS, ele tem 12 meses de estabilidade da empresa. Ele não pode ser dispensado. E isso é importante para vocês aí, anotarem, não esquecerem. Tem 12 meses de estabilidade desde a data do acidente. Desde a data que ele recebeu o benefício. Desde a data que recebeu o benefício a partir do INSS? Isso, exatamente. Em 12 meses, aí ele retorna. Ele vai ter que fazer laudo nesse período para voltar. Na verdade, ele vai passar por perícia. Existem muitas coisas que acontecem dentro do contrato de trabalho. O médico da empresa diz que está apto, o médico da INSS diz que não está. Às vezes é o contrário, às vezes o empregador não quer fazer. Mas uma das coisas que o empregador jamais pode fazer é dispensar um funcionário que acabou de chegar do auxílio-acidente.
Retornou, ficou um tempo fora, retornou, não pode ser dispensar também. enquanto não tiver... Exatamente, passado o benefício, passados os 2 meses de garantia no emprego, ele aí pode... Tá, então tudo isso que acontece, ele volta para a empresa, pode ficar num lugar que não se acomode bem, e aí o empregador assim, não, ele vai ficar no escritório até o transfer, ele tá sempre movendo, porque ele não tem função, ele não queria voltar e é hora de requerência, aposentadoria, provavelmente. Já chegou no limite em que ele não consegue se reintegrar mais. Exatamente, e quando às vezes ele volta também, Flávia, ele volta e, como eu te falei, o INSS diz que ele está apto, aí a empresa diz que ele não está apto. Ele chama-se limbo previdenciário. Ele não sabe para onde ir. Ele não pode trabalhar, que ninguém quer na empresa, o INSS diz que não vai pagar. Ele precisa entrar na justiça do trabalho para poder reconhecer essa situação. E conforme for o laudo judicial aí com essa força suficiente para garantir, seja qual for, né, o direito, seja voltar para a empresa e continuar recebendo salário, ou seja, ser beneficiário de um tipo de auxílio também. E essas questões acidentárias também, tem muitas pessoas que são deslocadas da função, vamos supor naquele dia, o cara foi deslocado ali e só foi um acidente, então ele não estava na função. Olha o problema. Isso piora muito. Isso está envolvido naquela prática preventiva da empresa. Agora, saber que tipo de movimentação é perigosa para a empresa, como você fala. Exatamente. Tirar um funcionário de uma determinada qualificação, onde ele faz todo dia, entrar, sei lá, pegar um outro maquinário e ali está sem curso, sem uma prévia qualificação para aquilo. É algo que pode agravar muito a situação da empresa quando se colocar numa posição de polo passivo, que é o reclamado, o demandado, quem vai responder judicialmente lá contra, né, quando o trabalhador for buscar os seus direitos. Então, isso aí, ela já vai numa situação bem mais perigosa de ser realmente reconhecido esse direito e aumentado esse valor. Essas indenizações, elas estão... em caráter digno, está sendo irrisório isso, assim, são indenizações com valor baixo, está sendo justo, o que você, na tua experiência hoje, Tônia, consegue me dizer? Com exceção de morte, acidente da morte, depois eu vou explicar o caso rapidinho, que nós estamos no escritório, é muito variado. Como eu te falei, os juízes ainda não se... Parece que é um mundo paralelo, quando o cara perde... Um marceneiro perde a mão. Era um acidente que nunca mais. A história do pianista que perdeu a mão. Né? A gente se sabe de pessoas que aquilo ali é a ferramenta fundamental. Vocês vão no INSS um dedo de R$500. Aí você fica pensando, meu Deus, que ano que as pessoas... A partir da hora que eles saberam que o teu dedo daquela pessoa exatamente. Então, assim... Uma das coisas que é bom fazer um alerta, inclusive pro empregado que está nessa situação, está quase voltando para o trabalho, ou está em condições diversas do que ele foi contratado, é muito importante, sabe, juntar documentos, fotografias, conversas do WhatsApp. Não sei o que aconteceu, ele está nesse turbilhão de emoções aí, acabou de se acidentar. Manter as provas, porque é um processo extremamente delicado e que a prova é fundamental para a vida futura do empregado. Se ali não tiver ali uma prova, uma fotografia, um vídeo, às vezes um colega está fazendo ali na hora que cortou, o atendimento, às vezes uma assédio moral. Não, você vai ter que trabalhar assim mesmo, sim, não, tem que trabalhar agora aqui, não. Sabe esse tipo de coisa? Então, o empregado precisa se unir de prova. Tem muitos que chegam ali cru. E você você não consegue dar um alento para aquela pessoa. Você pergunta as coisas. Às vezes o pai vai te dizer, não tenho. Apaguei as conversas, fiquei com raiva, depois apaguei as conversas. Pessoas, não apaguem as conversas de WhatsApp que são utilizadas. Não troque o celular nesse momento. Ou leve no cartório. Também faça uma ata notarial prévia. Sim, também. Você precisar, aquela ata tem uma validade, ela tem um custo, mas perto do que você precisa provar, ela é essencial. Porque muitas vezes aí depois, né, ou você perde o celular, ou ele estraga, ou você não tinha feito backup, o WhatsApp não te devolve aquelas últimas mensagens e bem ali estava a tua prova. Eu manda print, salva
legal, isso, Modo temporário, né? Que não vai manda um e-mail para guardar essas mensagens, verdade. Ou faz uma ata notarial, né? Que o cartorário vai chegar lá, né? E olhar o que tem e santificar aquelas mensagens ali. Eu diria, assim, que é um pouco trabalhoso, sabe, Flávia? Mas, assim, para a gente poder ter um sucesso numa demanda trabalhista e, eventualmente, numa demanda do INSS, a prova é requisito fundamental para a gente. Qualquer processo. Mas no caso do trabalhista, ele começa a trabalhar e não se preocupa com isso, né? Muitas pessoas também se esquentaram fora do ambiente de trabalho, fora do horário de trabalho. Cadê o cartão ponto da pessoa? Então, às vezes, empregado precisa registrar tudo. Faz um cartão-via que e a empresa também. A empresa, mas exatamente. 20 funcionários tem que ter cartão ponto. Tem que ter cartão ponto, tem que estar tudo funcionando, tem que estar todo no horário, tem que saber o que está acontecendo com a empresa, tem que ter o domínio sobre isso, né? Com certeza evitaria realmente se essas demandas aí, esses acidentes são terríveis mesmo. Só para contextualizar, o acidente que nós tivemos de um cliente nosso ele estava em comboio, levando material para o Rio Grande do Sul. E estava no caminhão de trás. E ele estava no caminhão de trás. O outro caminhão veio de frente, o rapaz estava no celular. Tem filmagem, porque o caminhão da frente tem uma câmera que filmou outro caminhão e o cara estava dirigindo. Essa conversação de respeito dos caminhoneiros contra do sindicato que eu trabalhei. Nós já temos um próximo capítulo nessa conversa. E aí, o que aconteceu? O motorista, né, que veio no comboio, gritou e avisou o de trás. Fulano tá vindo com tudo, né? Jogou o caminhão para a direita, só que o de trás não teve tempo. E o rapaz de trás, com 35 anos, mandando na hora. Que o bateu de frente. Estava registrado? Estava registrado. Só que ele precisa ter várias matérias. A nossa prova é a filmagem do caminhão e a hora que o rapaz gritou. Eu já disse para ele que ele guarde esse celular a 7 chaves. Porque ainda que tenha um boletim de ocorrência, ainda que tenha o falecimento do empregado, precisa provar culpa, né? Sabe? Provar culpa do acidente que aconteceu. Na hora chega a empresa, na hora tem que recolher caminhão, é tudo muito rápido, né? No caso de falecimento, pior ainda. Então, o que acontece? Na verdade, eu orientei a família que guardasse essa testemunha, que vai ser uma testemunha, né, chave, que guardasse essa gravação. E esse rapaz vai ter pelo menos 30 anos de pensionamento do INSS. Estava registrado efetivamente, né? Na verdade, ele não é família, né? Não é família, hein? Mas a família já entrou com pensão por morte, né? Essa viúva já está recebendo, isso é uma coisa natural. Mas a indenização dele, a vida útil, né? O trabalho ele tinha, a gente calcula até 70 anos, 75 anos. E aí a empresa vai ser condenada a pagar 30 e poucos anos de salário como expectativa de vida. Vai ter os danos morais, os materiais. E às vezes a empresa ali pode fazer um acordo, porque são processos de mais de 1, 2, 3 milhões. Porque uma pessoa que trabalha em caminhão não ganha menos de 5 mil reais. Isso já são, né, fatos que são inevitáveis. Você vê, a empresa faz tudo correto, mas exatamente que é um acidente, né? Exatamente. E é possível se entrar num acordo, é possível chegar num termo viável, né, para que a empresa também não deixe de funcionar, para que ela ser atendido conforme foi deliberado pelo juiz. Então é importante mesmo a gente falar sobre isso, né? Falar que não é um problema, não é só dificuldades que ela prevê clarezas também, sim, né? Até onde começa, a gente termina a responsabilidade de uma empresa, onde também o funcionário teve ou não culpa, adotou ou não o passo a passo de proteção que a empresa fornece. Então tudo tem um peso. Exatamente. Não é tudo muito simplista, porque quero é uma resposta pro digital, né? Voltamos com o digital. A pessoa se acidentou, ela vai direto pro Google. E aí, cada um caso, nós em relação ao acidente. Não é uma resposta pronta, não é igual para todo mundo, né? Os valores, como você já trouxe para nós aqui, são muito diferenciados, né?
de cada caso, de cada juiz. Assim, tem muito homem dizendo, não, porque o fulano recebeu Milhões sobre aquilo. Aí nem sempre é assim, nem sempre você prova. Então, gente, consulta um advogado nessas horas. Procura um bom profissional, alguém que vai tirar tuas dúvidas, te orientar, vai mostrar o que você tem, mesmo de direito, não só que você imagina ou que pode chegar a conseguir, né? De uma forma que você realmente vá seguro para o judiciário, porque hoje, como você alertou a gente, pode ter até um prejuízo para quem pede demais, né? Exatamente, exatamente. E assim, não é bom nem para o advogado, né? Nós trabalhamos de uma forma extremamente franca. E assim, não vamos pedir nada mais nada além do que tem direito. E antes também a gente pergunta quem vai com você nessa, porque a testemunha... Testemunha, gente. Isso eu vou reunir vários advogados. Esse podcast vai acontecer para falar o que vocês conhecem, o que vocês já viveram como aconteceu. Eu escrever um livro, né? Gente, são as piores surpresas das audiências, são as testemunhas. Verdade, verdade. Então, por isso que elas são parte de tudo isso, né? Se for para provar alguma coisa, porque são histórias. Bom, doutora Andréia, muito obrigada por todo esse papo. Eu gostei tanto, eu aprendi bastante. Não é minha área, né, de especialização, mas que bom que agora a gente está junto, né? Com certeza, estamos para poder lutar por bastante pessoas, né, bastante gente, bastante empresas também. E esclarecer, buscar sempre a justiça. Acho que esse trabalho é muito bonito, né? Nossa profissão parece que está perdendo um pouco daquele brilho, mas ela é muito importante na sociedade, né? O advogado ainda cumpre um papel tão bonito, né? Dá voz para tantas pessoas, né? Busca tanta coisa de justiça. Exatamente. E estamos aí na luta, né? Certeza. E eu agradeço, né, pelo convite novamente, doutora. Espero que você volte para a gente falar de vários outros temas. Vamos voltar. Até pode pedir aí, sugerir temas da área trabalhista para a gente trazer a doutora Andréia novamente para uma outra conversa. Obrigada, Flávia. Quem teve dúvidas, quer maiores esclarecimentos, orientações, entre em contato pelos nossos canais aí de atendimento. Estaremos abertos a conversar com vocês. Um grande abraço e até o próximo.